remanescente. Nós começamos algumas semanas atrás um estudo, uma saga sobre Sofonias, esse livro do profeta que viveu na época do rei Josias, o último rei bom do reino de Judá, antes do reino ser destruído, conquistado pela Babilônia, no ano 586, com a destruição do templo. E Sofonias, ele foi um homem que, juntamente com Jeremias, pregou nessa época em que o rei Josias, um homem temente a Deus, encontrou o livro da lei. E ao encontrar o livro da lei, o temor do Senhor tomou conta dele. Ele buscou mudar a sua vida, moldá-la conforme a palavra de Deus. No capítulo 1, nós temos ali o juízo do Senhor sendo anunciado sobre a terra, não apenas a terra de Judá, mas toda a terra, algo que nós chamamos de escatologia, algo que ainda não se cumpriu de forma completa, porém já foi iniciado com a destruição daquele reino, simbolizando, prefigurando algo maior. No capítulo 2 nós temos uma chamada ao arrependimento, que nós estudamos já em outra oportunidade, e aqui nós temos um início de anúncio de juízo, na verdade uma situação, Deus está declarando aqui a situação daquele povo, e vamos ver como termina essa história, porque a palavra do Senhor sempre nos surpreende, amém? Quem crê que a palavra do Senhor sempre nos surpreende? Sofonias, então, esse nome que significa Deus esconde, Deus protege, começa aqui, e ele, como lemos, vai descrever uma situação aqui triste daquele povo. Ele traz 4 características. Ele vai dizer, olha, o povo de Jerusalém, representando aqui todo o país, né? Todo o reino de Judá, aquele que é o povo da aliança, o povo do livro, estava na seguinte situação, 4 características, vai dizer que aquele povo não ouvia mais a Deus. Ele não ouve, diz o texto, nós lemos, que era uma cidade rebelde, impura, cheia de corrupção, opressora, ela perseguia os seus moradores, o que não difere em nada das cidades de hoje. E por que isso acontecia? Porque primeiro ele vai dizer aqui, cidade que não escuta, não ouve o que o Senhor Deus diz. Sabe, amados, que na palavra de Deus ouvir é muitíssimo importante. O ouvir, o escutar na palavra de Deus tem a ver com obediência, tem a ver com ser mudado, alterado. A Bíblia diz que a fé, presta atenção, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Daí vem a fé genuína, não a crendice, não um sentimento forte no coração, algo do tipo, mas a fé que salva, a verdade que liberta, vem de ouvir a palavra. Mas aquele povo, primeira acusação aqui, constatação do Senhor é, eles não ouviam mais. Nós temos alguns textos na Bíblia que vão demonstrar essa importância de ouvir. Abra comigo a sua Bíblia, vamos percorrer um pouco aqui o Pentateuco, lá em Números. Lembrando novamente que Sofonias, ele estava num contexto em que a lei do Senhor havia sido encontrada depois de décadas abandonada. Lá em Números, capítulo 14, Números é o 4º livro da Bíblia, 4º livro de Moisés. Aqui está sendo descrita a seguinte situação, o povo não creu que Deus seria capaz de colocá-los na terra prometida. Eles viram a terra prometida, constataram que ela era muito boa, porém falaram que não tinha como, era muito difícil, eles seriam destruídos, mortos, e Deus então condena essa incredulidade daquele povo. E aqui nesse contexto, no capítulo 14, versículo 20, vai dizer, o Senhor Deus disse, olha o que ele disse, disse para quem? Disse para Moisés. Moisés estava intercedendo pelo povo. O Senhor Deus disse, já que você pediu, eu perdoo. Deus é um Deus que perdoa, amém, amados? Amém? Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, eu juro que nenhum desses homens, aquelas pessoas, viverá para entrar na terra. Aquela geração não entraria. Eles viram a minha glória, olha só, eles viram a glória, os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, olha só, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Quando diz aqui não quiseram me obedecer, no original diz não quiseram me ouvir. Eles não ouviram a Deus. E nós percebemos algo interessante aqui, que milagre não salva ninguém, porque eles viram a glória, viram os milagres do Senhor, mas eles não obedeceram o que eles ouviram da parte de Deus. Amém? Diz aqui então,
eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Amém? Com exceção de Caleb, ele vai falar aqui. Amém? Então perceba a importância de ouvir. Aquele povo, apesar dos milagres, apesar da obediência, eles não ouviram a Deus. A pergunta para nós nessa noite é: será que nós temos ouvido a Deus? Porque uma característica daquele povo condenado pela profecia através da vida de Sofonias era: o meu povo não escuta mais, não ouve mais. E triste coisa é a pessoa que chega nesse ponto de não ouvir mais a palavra. Não é que ela não está escutando, ela escuta, mas entra por aqui, sai por aqui, porque obedecer, ouvir tem a ver com obedecer. Amém? Abra comigo também a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, é o livro seguinte aí. É que nós vamos encontrar nos textos mais importantes da palavra, o famoso Shema Israel. Ouve, ó Israel. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é feita a declaração de fé, vamos assim dizer, do povo de Israel. Declaração essa que o Senhor Jesus, lá nos evangelhos, por exemplo, Marcos capítulo 12, vai repetir. Você vai lembrar desse texto. Diz o texto aqui, olha só: escute, povo de Israel. O que eles tinham que fazer? O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amém? Você lembra que esse é o mandamento mais importante? Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o mandamento mais importante? Ele citou o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só Ele, somente Ele vai servir com toda a força, coração, alma, com todo o teu ser. Amém? Mas para isso é preciso ouvir, escutar. Aquele povo, conforme Sofonias descreve, não mais ouvia. E é tão interessante, isso é repetido ao longo de toda a palavra. Mas lá no Apocalipse, lá na revelação do Senhor ao seu servo João, diz o texto, por 7 vezes ele escreveu cartas para 7 igrejas, e para as 7 igrejas ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Deus, o que o Espírito do Senhor Deus diz às igrejas. Olha só: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor Deus tem falado, tem dito, tem ensinado à sua igreja. Então ouvir é muitíssimo importante. E para ouvir eu preciso ter um coração quebrantado, um coração aberto para a palavra do Senhor. Mas que mais? Voltando lá para a Sofonias, então nós vemos que era um povo que oprimia, um povo rebelde, um povo corrupto, um povo impuro. Não era muito diferente de nós, não. Então, por quê? Porque eles não ouviam. Segunda coisa, vai dizer lá no versículo 2 de Sofonias 3: não escuta o que o Senhor Deus diz, olha só, nem quer que ele a corrija, ou não aceita a disciplina. O texto vai dizer, de uma forma mais direta, algumas versões, não recebe disciplina, correção. E sabe, amados, que o amor do Senhor, nosso Deus, por nós, o amor que entregou o seu único filho por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, ele está diretamente relacionado com a disciplina, com a correção. E a própria palavra disciplina já causa coceiras em muitos nesses dias que nós vivemos. Esse mundo pós-moderno, onde todo mundo quer fazer o que lhe cai na cabeça, de qualquer forma, o que lhe importa é a alegria de viver, a felicidade, até descobrir, conforme diz o Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas a disciplina, ela faz parte da nossa comunhão, da nossa vivência com o Senhor. A disciplina faz parte de qualquer relacionamento saudável. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 7.
Versículo 7 vai dizer assim, olha que interessante. Para ser sábio, quem quer ser sábio aí? Amém? Não é ser inteligente, Deus já te fez inteligente, amém? Você é inteligente. Não é ser inteligente, não é ser conhecedor. Eu não sei o teu nível de conhecimento na área que você atua. Não é ser conhecedor, é ser sábio, são coisas diferentes. Para ser sábio, diz o texto, é preciso primeiro, antes de tudo, temer a Deus, o Senhor. Ponto. Leia comigo essa frase final, vamos lá? Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender, ou não querem a disciplina. A palavra aqui no original é a mesma, mussar, disciplina, correção. Você vai encontrar isso em algumas versões mais literais. O tolo, ele despreza a sabedoria e ele não quer, não aceita de forma alguma a correção. Aquele povo de Israel também não queria aprender, também não queria correção. Como tolos, fugiam da sabedoria de Deus, fugiam da disciplina do Senhor. Mas sabe, amados, que sem a disciplina do Senhor, quem nós somos? O Senhor Deus corrige a quem Ele ama. Olha aqui no mesmo Provérbios, capítulo 3, citado, por exemplo, lá em Hebreus, citado por Pedro. Aqui no capítulo 3 ele vai dizer, olha só, versículo 11: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus, olha só, o castiga, ou o corrige, ou o disciplina, e não se desanime quando Ele o repreende. 12, olha só, leia comigo se você pode, vamos lá. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Amém? Olha o 13 aqui que diz: feliz é a pessoa que acha sabedoria, olha só, e que consegue compreender essas coisas. Muitos, infelizmente, por quem sabe uma história dolorida, uma história difícil, ao ouvir a própria palavra, a simples palavra castigo, já fecha o coração. Mas a disciplina do Senhor, ela é necessária. A disciplina do Senhor não vem para matar, destruir, acabar, mas para restaurar. O que seria de nós se não fosse a disciplina do Senhor? Como o salmista escreve: obrigado Deus, obrigado Senhor pelo castigo, porque senão eu não teria buscado o Senhor. Nós precisamos de ajustes em nossa vida para buscarmos, encontrarmos o eixo, o caminho correto, que é o Senhor Jesus. Mas olha só que interessante, aquele povo não queria ter esse relacionamento de pai e filho com Deus, porque preste atenção, relacionamento de pai e filho com Deus envolve disciplina, envolve correção, envolve aprendizado. Muitos, por infelizmente ter, quem sabe, uma ausência paterna, são ou porque não havia realmente um pai, ou porque o pai só está de corpo presente e distante, uma figura paterna distante, tem dificuldade de entender essa verdade. O pai ama, o pai corrige, o pai orienta, o pai direciona, porque o pai já errou na vida, então ele não quer que o filho cometa o mesmo erro, que o filho cometa novos erros, como diz aquele meme, né? Vamos esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro, não é verdade? E nós sempre erramos, mas não precisamos errar naquilo que nossos pais já erraram. E como Deus não erra, melhor ainda, porque Ele quer nos corrigir para não errarmos, quer nos disciplinar. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas lá em Sofonias, olha que interessante, eles não ouviam, nem queria que Deus os corrigisse. As pessoas são assim hoje, não querem. Acha que toda vez que se fala que Deus corrige, Deus é opressor, é uma religião machista, colonialista, branca e por aí vai, né? A pegada hoje é essa, mas essa rejeição à palavra do Senhor sempre houve, desde o início. A roupagem, o formato vai sendo mudado ao longo das décadas e séculos, mas a resistência do coração humano sempre é a mesma. Olha só, além disso, diz o texto, que eles não confiavam. Olha só que interessante, amados. Não confia, versículo 2 ainda do capítulo 3 de Sofonias, não confia no seu Deus. Parece estranho, mas quantos cristãos não confiam em Cristo? Não confiam. É cristão de IBGE, é cristão de número, é cristão de tradição, ou qualquer outra coisa. O que é confiar? É se lançar nos braços.
Não confia que Deus tem o melhor para a sua vida, então vai tomando decisões conforme acha que é melhor. A Bíblia diz, faça tal coisa, não, mas isso aqui não dá mais certo. Não confia. Não confia na verdade revelada da palavra de Deus. Não confia nas escrituras. Aquele povo também não confiava em Deus. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Porque as pessoas hoje são tão instáveis. Um dia está bem, outro dia está mal. Um ano está bem, outro ano está mal. Lógico que lutas e dificuldades todos nós passamos, mas não podemos, como Tiago escreve, sermos de ânimo dobre, inconstantes, como a onda do mar, vai e vem. E a única coisa que pode nos manter firmes, como Paulo escreveu aos Filipenses, conforme estudamos dias atrás, permanecer fiel, permanecer inabalável, contente em toda e qualquer situação, é apenas se nós confiarmos em Deus, porque aí nós seremos como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Amém? Precisamos confiar em Deus, e confiar de verdade, não é crendice, não é um sentimento forte no coração, porque o sentimento forte no coração, se não for algum problema cardíaco, está ligado com algo emocional apenas. Ouve uma música bonita, uma luz diferente, né? Uma letra que toca no coração, a pessoa se quebranta. Só que aí amanhã, segunda-feira, acorda cedo, e aí? Não tem a música lá, né? Não tem como pegar o pessoal do louvor e levar lá para tocar de manhã para você acordar, né? Cantando, né? Dono dos meus dias, eu vou gastar, não tem. Se desse, a gente levava, né? É lá tocar para você de manhã, para você tomar café da manhã ouvindo, né? Mas não, isso não existe. Então, se a nossa fé, a nossa confiança em Deus se pautar apenas nessas emoções, não é confiança. Mas eu preciso confiar em Deus em toda e qualquer situação. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Provérbios. De novo Provérbios, olha só, o pessoal que gosta de Provérbios. Capítulo 3. Pastor Márcio começou com Provérbios aqui, olha só. Eu tenho dito, leia Provérbios. O pastor Márcio reforçou que leia Provérbios, te dará sabedoria. Capítulo 3 novamente. Só que agora é o versículo 5. Olha só, diz o texto: confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Como eu disse, nós somos inteligentes, amados. Você é inteligente, e Deus te fez inteligente. Inteligência não é um problema, não é um mal. Uma falsa religião, ela quer que as pessoas não pensem. Mas o Evangelho Bíblico, ele nos fez pensantes, inteligentes, porque Deus nos fez assim. A questão não é essa, a questão é confiar, me pautar, me basear, ficar sentado, apoiado na minha inteligência e não em Deus. Esse é o problema. Diz o texto aqui, versículo 6: lembre de Deus, olha só, em tudo que você fizer. Ou seja, você vai escovar o dente? Lembre de Deus. Vai correr? Lembre de Deus. Vai trabalhar? Vai resolver um problema lá na empresa? Lembre de Deus. Vai tomar banho? Lembre de Deus. Infelizmente, ao longo dos séculos, foi criada uma dicotomia maligna, onde fez uma separação entre vida secular e vida religiosa, vida espiritual. Então nós somos espirituais, ou devemos ser espirituais, no culto, numa reunião da igreja, nas liturgias, mas aí depois lá fora nós temos a nossa vida secular, e a gente faz do jeito que quer. Eu não estou falando nem de pecado, tá, amados? Estou falando de, vai levando a vida, não pergunta para Deus, não ora, não tem um relacionamento com o Senhor, não lembra dele. Precisamos lembrar do Senhor, amém, amados? Lembrar do Senhor, ler a palavra dele, orar, buscá-lo. Diz o texto: lembre de Deus em tudo o que fizer, e olha só, e ele lhe mostrará, oh aleluia, o caminho certo. Quem quer saber o caminho certo para a sua vida? É Deus quem vai mostrar, se eu lembrar dele. Mas se eu não lembro, a correria é tão grande na segunda, na terça, na quarta, que eu não lembro. Aquele povo
Veja bem, não buscava o Senhor, não ouvia, não confiava, não aceitava a disciplina, não queria saber de correção da parte de Deus. Mas se nós não formos corrigidos por Deus, amados, nós sofreremos a correção do mundo, e essa correção é terrível. A Bíblia diz que certa vez Davi pecou contra Deus, e Deus veio até ele através do profeta e falou: olha, escolhe o que você quer para a tua vida, que tem consequência o teu erro. Nossos erros têm consequência, amém, amados? Amém, amados? E Deus falou: Davi, ok, eu te perdoei, mas tem consequência. Então você escolhe o que você quer. Você quer cair durante um período aí nas mãos dos seus inimigos, fugir deles, porque ele era um homem que vencia as guerras? Você quer que venha uma doença, uma pandemia aí sobre o reino durante um tempo? Ou você quer sofrer diretamente o juízo das minhas mãos? Aí Davi, imagina, o que você responde? Aí Davi falou: misericórdia. Mas ele falou: olha, eu prefiro o juízo direto de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Os inimigos não têm misericórdia, o mundo não tem misericórdia, a correção do mundo não tem misericórdia. Então aceite a correção do Senhor, que é de um pai que ama e cuida, amém, amados? Porque a correção virá de todo jeito, uma hora a conta vai chegar. E se não for a correção da parte do Senhor, será o mundo que vai oprimir, vai massacrar, vai derrubar, vai destruir. Aquele povo não queria e não confiava em Deus. E olha só, a quarta característica desse povo aqui, vamos voltar lá para Sofonias, era um povo que não queria saber de Deus, não se aproximava do Senhor. Diz lá, no versículo de número 2, nem procura a sua ajuda, não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. Você tem procurado a ajuda do Senhor? Ou a gente vai resolvendo com nossas forças, aí só quando não dá mesmo, assim, que aí não tem, né? Já está quase afogando, aí nós lembramos de Deus. Aquele povo, olha só, o texto aqui vai dizer no original, não se aproxima de Deus. Esse povo não se aproxima do Senhor. E o que significa se aproximar de Deus? Tem a ver com a ideia de relacionamento. Isso é tão sério, tão importante entender. Jeremias 29 vai falar disso, que aquele povo não se aproximava do Senhor, contemporâneo de Sofonias. Se aproximar de Deus está relacionado com o culto, mas não o culto litúrgico, uma vida de culto ao Senhor. Lá no livro do Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, ele vai ensinar o povo acerca de como louvar, como servir, como adorar a Deus. Lembre-se que aquele povo havia acabado de sair do Egito, 400 anos, eles eram egípcios, os pais deles, os avós deles, os trisavós deles. Então, como adorar a Deus agora? Deus vai ensinar. Levítico vai falar sobre isso, as ofertas, que não tem nada a ver com as ofertas de hoje, eram ofertas que representavam o sacrifício de Cristo, então os animais eram oferecidos, e haviam vários tipos de ofertas. Oferta para expiação do pecado, de culpa, oferta de gratidão, oferta de comunhão. Mas olha que interessante, a palavra oferta, ela é a palavra korban. E a palavra korban vem do verbo karav, que significa justamente, presta atenção, justamente, se aproximar. Deus está ensinando para o povo que só é possível se aproximar dele através da oferta. Não tem nada a ver com dinheiro, amados. É a oferta que representa Jesus Cristo. Só é possível chegar diante do Senhor, se aproximar dele através da palavra, através da oferta. Tanto é quando você lê o livro do Levítico, se eu pegar as versões mais antigas, que são mais literais, você vai entender, vai falar lá, quando você tiver a oferta de holocausto, apresentar ao Senhor, você vai se aproximar. Você vai se aproximar. Todas as ofertas é se aproximar. Para nos aproximarmos de Deus, amados, nós precisamos do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, amém? Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele povo não queria se aproximar. Eles não tinham ainda a revelação do Senhor Jesus, mas eles tinham as ofertas, o culto que Deus deu a eles lá em Levítico. Mas eles não queriam, sabe, se aproximar de Deus. Porque sabe, amados, quando nós nos aproximamos de Deus, sabe o que acontece?
Sabe o que acontece quando nos aproximamos de Deus? Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 3. Vamos entender o que acontece quando nos aproximamos. Por isso que o ser humano ele não quer se aproximar de Deus. Ele até aceita os benefícios que Deus pode lhe trazer, mas não quer se aproximar. Tanto é verdade que o nosso pai, Adão, ele se escondeu quando ele percebeu o que tinha feito, porque ele achava que de alguma forma não seria revelado o que ele fez. Olha só, lá no capítulo 3, né, nós temos aí o versículo 16, tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo, tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Você pode falar obrigado, Jesus? Olha só, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. E por que isso? Porque aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Não precisa Jesus julgar, ele já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Olha só o 19, que interessante. Estamos falando de nos aproximar do Senhor, amém? Olha só, e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou o que para o mundo, amados? Jesus é a luz, amém? Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Versículo 20, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz, e fazem o que? Não querem se aproximar, amém? Fogem dela, por quê? Para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Leia o 21 comigo bem forte. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus, amém? Aquele povo não queria se aproximar de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quão falho, limitado, pecador eu sou, e mais grato eu fico pela graça, pelo amor de Cristo por mim. Quanto mais me afasto, eu oculto meus defeitos, e eu acredito nessa mentira, e começo a perceber de forma errada que eu sou alguém muito importante, muito valioso, que na verdade não preciso tanto assim de Deus. Afinal tem gente pior do que eu, tem gente em situação pior que a minha. Aquele povo orgulhoso não queria se aproximar de Deus. Para você entender essa questão da oferta, abra comigo aí mais duas passagens aqui nesse ponto. Primeiro é lá em Hebreus capítulo 10, amém? Hebreus, que é um comentário aí praticamente do Pentateuco, das ofertas, para entendermos o que representavam para nós. E lá no capítulo 10 de Hebreus vai explicar sobre isso, sobre Jesus ser a oferta. O versículo 12 do capítulo 10 de Hebreus diz o seguinte, ó: Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício, só uma oferta para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos sobre o estrado debaixo dos pés dele. Olha só o versículo 14. Assim, com um sacrifício, uma oferta, um corbã apenas, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Glória a Deus. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porém as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Aqui ele está citando o texto que está lá em Jeremias 17, diz, depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Olha que benção, Marcos. Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Quando nós aceitamos a oferta, o sacrifício de Cristo, quando nós nos aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. Tanto é, olha o que o texto vai dizer, 18: assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los, porque já foi feita a oferta. Leia 19 bem forte comigo, vamos lá? Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar, amém? Fazer o quê? Entrar no lugar santíssimo, ou seja, nos aproximarmos de Deus. Está entendendo? Dá glória a Deus então. Mas aquele povo não queria se aproximar de Deus.
não queria ouvir, não aceitava a disciplina, não confiava e não se aproximava. Mas lógico, como que eu vou me aproximar de alguém que eu não confio? Muitos não confiam em Deus, confiam na sua carteira, na sua conta bancária, no seu emprego, confiam na sua saúde, na sua juventude. Não, quando eu for mais velho eu procuro a Deus. Confio na sua inteligência, confio no seu conhecimento teológico, mas não confio em Deus, o Senhor. Para fechar esse ponto, abra comigo em Tiago, capítulo 4. Ele nos exorta. Tiago, capítulo 4. Versículo 7 diz: portanto, ele está falando aqui do capítulo 4 algo interessante. Ele diz ele pergunta no versículo 1: de onde vêm as lutas, as brigas entre vocês? Aí ele vai explicar de onde vem, que é do nosso coração, dos nossos maus desejos. E no versículo 7 ele vai dizer: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Amém? Leia bem forte o 8, vamos lá? Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Olha o 9: fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Amém? Achega-se, cheguem perto do Senhor nosso Deus. Amém? Aquele povo não queria. É interessante que aqui, nesses primeiros 5 versículos que lemos de Sofonias capítulo 3, há essa descrição terrível daquele povo. Como eu disse, não é nada diferente da nossa situação hoje. Mas, diante disso, o versículo 5 vai demonstrar que o Senhor não muda. Diga comigo assim: graças a Deus. Diga: graças a Deus que o nosso Deus não muda. Amém? Versículo 5 diz assim, olha, Sofonias 3:5: mas o Senhor ainda, glória a Deus, está na cidade, e Ele sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, aleluia, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Obedece quem tem juízo. Amém? Não está escrito aqui, mas você já entendeu. Mas os que são maus continuam na mesma. Quantas pessoas que você conhece que ano após ano estão na mesma? Começa mês, termina mês, está na mesma. Não permite que o Espírito Santo transforme a sua vida, não se aproxime de Deus. Mas Deus, amados, Ele está no mesmo lugar, no alto e sublime trono, de braços abertos. Todas as manhãs Ele faz o que é direito, não falha. Todas as manhãs, a Bíblia diz em Lamentações, suas misericórdias se renovam. Amém? E essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Vai dizer aqui, olha, o versículo 5: todas as manhãs sem falta Ele manda fazer o que é direito. Olha só: mas os que são maus continuam na mesma, e não, pior de tudo, não se sentem envergonhados. Não há vergonha. Lembra como que Sofonias começa o capítulo 2, versículo 1? Olha só: pensem bem e tomem juízo, povo sem vergonha. Olha como Deus identifica aquele povo, um povo sem vergonha, um povo que não tinha rubor, continuava no pecado e está tudo bem, está tudo certo, dá nada não, o que tem? Os maus não querem saber de mudar, mas pela graça do Senhor, o Senhor está ali, Ele não muda. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Malaquias. Você está em Sofonias? Um pouquinho na frente tem Ageu, Malaquias. Olha o que Malaquias vai dizer aí décadas depois. Ageu, Zacarias, Malaquias. Malaquias é o último livro aqui do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O Senhor diz, olha só, 3:6 de Malaquias. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia. É por isso que nós
Os descendentes de Jacó não foram destruídos. Porque se Deus mudasse a palavra dele, amados, conforme nós mudamos, estaríamos todos destruídos. Mas Deus, ele não muda. Manhã após manhã, ele faz o que é direito. Olha que interessante. Vamos voltar lá para Tiago, capítulo 1. Vamos aí na nossa saga. Vamos conhecendo a palavra de Deus. Vamos maratonando a palavra do Senhor. É bem mais proveitoso do que maratonar a série, pode ter certeza. Tiago, capítulo 1, versículo 16, nos diz o seguinte. Quem achou, diga amém. Olha só, não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, aleluia. Vem de Deus, o Criador das luzes. Leia comigo essa frase. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Amados, o Senhor não muda. Sofonias está dizendo, olha, esse povo é rebelde, esse povo é impuro, esse povo oprime, esse povo não quer saber de correção, não ouve, não obedece, esse povo não se aproxima do Senhor, não confia nele, mas, aleluia, Deus está no mesmo lugar, Deus está de braços abertos, Deus com a sua graça e misericórdia está aguardando uma mudança desse povo. Por isso que ele vai dizer, olha só, vamos ler lá em Sofonias, do capítulo 6 ao versículo 8. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor Deus diz, olha só, eu destruí nações, arrasei cidades, deixei em ruínas torres de vigia e ruas, as cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Aqueles reinos foram destruídos pelo Senhor. Pensei assim, olha só que interessante nessa figura de Deus aqui, pensei assim, agora o meu povo vai me temer, eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes que eu os castigarei. Mas não, olha só, mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz, esperem o dia que eu vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Misericórdia. O Deus que faz o que é certo está dizendo que ele já havia destruído, já havia manifestado a ira dele em outras vezes. E qual que seria a lógica de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o que Deus fez? Qual que seria a lógica, o esperado? Temor. A Bíblia diz, lembra do rei Josias? Nós falamos na primeiro culto dessa série. O rei Josias, ele encontrou o livro da lei, e ele leu, e ele temeu a Deus, ele rasgou suas vestes em arrependimento. O livro da lei, a palavra de Deus deve gerar em nós temor. Deus está falando, olha, eu destruí, eu fiz, e eu pensei, esse povo vai mudar. Mas havia ali um núcleo duro, um povo que não mudava, porque haviam deixado de ouvir a palavra de Deus. Nunca deixe de ler e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé em nós. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 3. Olha que interessante. Deuteronômio, que muitos dizem, foi o livro encontrado por Josias, no tempo de Josias. Deuteronômio capítulo 3. Olha o que vai dizer aqui acerca da palavra do Senhor, amados. Olha que interessante isso aqui. Sabe que a simples leitura da lei deveria gerar temor em nós. No capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha. Acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu ver se são números. Mas o texto vai dizer o seguinte, amados. Deus determinou que a lei do Senhor, presta atenção nisso, ela fosse lida diante de todo o povo a cada 7 anos, pelo menos. A cada 7 anos, pelo menos. Não encontrei o texto aqui, depois eu vou encontrar.
Havia uma ordem do Senhor que dizia: olha só, naquela época não era igual hoje. Todo mundo tem uma Bíblia, tem acesso no celular, tem uma Bíblia impressa. Veja bem, nem todos liam, mas todos tinham que ouvir toda a lei. Pelo menos uma vez, toda a lei deveria ser lida a cada 7 anos. Por quê? Porque a lei do Senhor, ela gera em nós temor, gera em nós fé. Por isso que o evangelho diluído que é pregado hoje, infelizmente, não fala da Bíblia, não lê a palavra do Senhor. Por quê? Ouvir palavras bonitas, bem ditas, bem colocadas, não muda a vida de ninguém. O que gera temor, gera mudança, é ouvir a palavra de Deus. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Entenda isso, amados. Voltando lá para Sofonias, Deus falou: eu pensei, eu imaginei que eles iam mudar, mas não mudaram. Mas eu vou congregar, eu vou reunir as nações e vou julgá-las, vou destruí-las, serão castigadas. Sabe, amados, que o que nos aguarda é isso. Sem Cristo Jesus, o que nos aguarda é destruição. Os ateus, os que querem ridicularizar a Bíblia, né, colocam os memes, colocam os seus argumentos, assim: Deus lança as pessoas no inferno. Não, Deus não lança ninguém no inferno. Deus não se agrada de forma alguma disso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas o fato é que nós caminhamos para a condenação eterna sem Cristo Jesus. O fato é que nós, fazendo o que nos dá na telha, caminhamos para a destruição. Não é Deus que lança, é consequência natural da nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. A partir do versículo 1 nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Diz o texto: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ele está escrevendo para aqueles crentes de lá. Naquele tempo, olha só, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Olha só como é que se vivia: conforme a própria natureza humana. Ou seja, fazendo o que dá na telha, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos, olha só, destinados a sofrer o castigo de Deus. Leia bem forte o versículo 4. Mas, olha que palavra bonita. Estávamos, versículo 3, finalzinho, destinados a sofrer o castigo de Deus. Aí tem algo aí. Mas, diga assim: glória a Deus pelo mas. Mas, vamos ler bem forte o versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, olha só, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Aleluia! Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. É a palavra que gera temor em nós, amados. A condenação para nós. Toda aquela condenação que estava sendo descrita ali em Sofonias, não é diferente hoje. O mundo já está julgado, o texto diz. A palavra nos ensina. Mas olha que interessante, voltando lá para o capítulo 3 de Sofonias,
Deus tem agora algo a dizer. Quando Ele manifestar essa ira, quando Ele manifestar o julgamento, algo vai acontecer. Olha que interessante, versículo 9. Então farei, veja bem, olha só. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo que está espalhado pelas nações virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais por causa das vezes que se revoltaram contra mim. Pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu Monte Santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem, o remanescente do povo de Israel, nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Amém? Não ficarão com medo de ninguém, ficarão seguros e à vontade. Sabe, amados, que Deus, Ele manifesta o juízo dele no versículo 8, e no versículo 9 nós vemos a consequência. Deus, Ele transforma as piores coisas nas melhores coisas. Vou falar de novo. Deus, Ele transforma as piores coisas nas melhores coisas. Qual foi o pior mal que a humanidade já realizou? Para nós que cremos na Bíblia, foi matar o Filho de Deus. Sim ou não? E qual foi a melhor coisa que já aconteceu para nós? A morte de Cristo Jesus na cruz e a ressurreição. Sim ou não? Você percebe, amados, que o covarde, aquele que só pensa em si mesmo, ele foge do castigo, da disciplina do Senhor, porque ele não entende que Deus transforma as coisas más em coisas boas. O castigo que nos traz a paz, e lá Isaías 53, a disciplina, a mesma palavra aqui. O castigo, a disciplina que nos traz a paz estava sobre ele, e nós fomos sarados através dele. Deus está falando, olha, vai mudar a situação. Ele diz aqui, farei com que os povos parem de adorar ídolos. Na verdade o texto diz, eu purificarei o lábio dos povos. Por quê? Ele purificaria os lábios, porque nós servimos, nós adoramos a Deus através da nossa palavra. Tiago vai dizer no capítulo 4 que a língua ela tem poder de matar e destruir. Nós podemos abençoar as pessoas com a palavra, abençoar o Senhor. Ele purificará os lábios. É tão interessante porque Isaías capítulo 6 fala que quando Deus chamou Isaías, Deus purificou Isaías, pegando uma brasa do altar e tocando nos lábios de Isaías. Porque quando Deus viu a glória, Isaías viu a glória do Senhor, ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador, eu pertenço a um povo de lábios impuros, e tenho lábios impuros. E Deus falou, fica tranquilo, você entende quem é você. Então Deus tocou nos lábios dele e purificou, para que ele pudesse servir a Deus. Jeremias capítulo 1 vai nos falar a mesma coisa. Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, Deus tocou nos lábios de Jeremias, tocou na boca de Jeremias e curou, o sarou, o purificou. Deus está dizendo aqui, eu vou purificar todos os lábios daqueles que me buscarem. Quem está entendendo diz amém. E isso vai gerar o que, amados? Nós vamos servir ao Senhor, somente a Ele. E olha só, com a mesma dedicação, ou com um só espírito, depende da tradução. Mas olha o que é interessante aí, olha. Na verdade, no original, usa uma linguagem de figura que diz assim, com um só ombro. Os povos virão me adorar com um só ombro, todos um do lado do outro. Os homens sabem disso. No currículo hombridade a gente aprende que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E um dos símbolos, ou melhor, um dos significados de hombridade é desejo de ombrear, andar junto. E o desejo do Senhor, Ele está dizendo, Ele vai restaurar aí a humanidade. Aqueles que vão adorá-lo juntos, num só espírito, com a mesma dedicação, ombro a ombro, um só ombro.
Diz mais aqui ainda, nessa promessa do Senhor, que Ele vai restaurar os povos, o seu povo que está espalhado. Esse povo vai trazer sacrifício. Um povo que não se aproximava de Deus, um povo que não queria saber de Deus, vai trazer sacrifícios ao Senhor. E o sacrifício aqui é o minhá, não é o holocausto, mas é o sacrifício de comunhão, um sacrifício de estar junto com o Senhor, de gratidão a Ele, é o texto diz, porque agora o Senhor já manifestou o seu juízo, dos lugares mais distantes virão. E olha só o que Deus vai arrancar, presta atenção nisso, para a gente encerrar daqui a pouquinho. Diz o versículo aqui que Deus vai acabar, vai tirar do meio do seu povo vergonha, amém? Mas além da vergonha, todos os orgulhosos e vaidosos, diz aqui, nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos, porque o orgulho nos separa de Deus. O orgulho nos impede de confessar pecados, o orgulho nos impede de nos arrepender. Nunca mais os orgulhosos estarão no Monte Santo, porque o Monte Santo não é lugar para orgulho, para pessoas orgulhosas. Está entendendo isso? Amém? O remanescente será restaurado de tal forma que não farão maldades mais, não mentirão, não procurarão enganar ninguém, serão saciados, olha só, seguros, sem que ninguém os espante. E ele termina com um hino de louvor ao Senhor, porque depois de tudo isso, amados, como é que Sofonias começa? Dizendo, certamente eu destruirei tudo que existe, os homens sobre a face da terra, os peixes no mar, os reis, os filhos dos reis. Mas agora, com a graça e misericórdia do Senhor, Ele está mostrando que o juízo dele que caiu sobre Cristo Jesus, hoje nós sabemos, Sofonias não sabia disso, nos traz a paz, nos traz reconciliação, nos traz perdão, se nós aceitarmos isso de verdade, com o nosso coração. E ele vai dizer no versículo 14, povo de Israel, cante louvores a Deus, alegrem-se moradores de Jerusalém, louvem a Deus com todo o coração, amém? As versões aí mais literais vão dizer regozija, canta, ó filha de Sião, louve o Senhor, ó filha de Israel. É momento de alegria, de gratidão, de louvor ao Senhor, porque Ele restaurou. Olha o versículo 15, leia o versículo 15 comigo, por favor. Olha o que diz lá, vamos lá, juntos. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês, e afastou todos os inimigos do seu povo, amém? Você crê nisso? Quando nos arrependemos, amados, Deus anula a condenação sobre nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, vamos ver isso aqui, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 13, olha que interessante isso aqui. Há uma condenação, entenda que a condenação de Deus não parou, não acabou. Quem não entende isso, fala, Deus é esquizofrênico, é bipolar, uma hora ele condena, outra hora ele não condena. Não, ele condena, e a condenação ela existe, e ela está aí. Porém, para quem está em Cristo Jesus, já não há condenação, porque a condenação recai sobre ele, amém? Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora, aleluia, Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. Leia o 14 por favor, bem forte, vamos lá. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, amém? 15 diz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória, amém? Como que nós terminamos aqui, amados? O juízo de Deus está aí.
Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, diz lá Sofonias capítulo 3, versículo 15, a sentença já não mais perdura, a sentença já não mais nos alcança. Ele vai dizer, vamos concluir aqui, olha só, versículo 16: chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime nem perca a coragem, pois o Senhor seu Deus está com vocês, aleluia. Ele é poderoso e os salvará, glória a Deus. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele, Deus, olha só, Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa, aleluia. Esse Deus que nos ama, que entregou o seu Filho, Ele entregou o seu Filho para demonstrar o amor, e hoje Ele canta, Ele se alegra. A Bíblia diz que no céu a festa quando o pecador se arrepende. Deus se alegra, Deus canta quando um pecador se arrepende. Que maravilha. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês, eu os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, que é o dia final, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados, trarei de volta os que foram espalhados, vocês foram envergonhados em toda parte. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado é você quando é perseguido, é caluniado, quando te atacam por amor a Jesus, por causa de Jesus. Vocês que forem envergonhados, a Bíblia diz, em toda parte, depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, Ele falando para o povo de Israel: eu os ajuntarei e trarei de volta para o seu país, farei que prosperem de novo, vocês serão famosos no mundo inteiro, e todos os povos os respeitarão. Como é que termina? Eu, o Senhor, falei. Começa com a descrição do juízo, termina com a descrição do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Mas isso é para quem? É para quem ouve, é para quem aceita o castigo, é para quem se aproxima, é para quem confia em Deus. O que o Senhor nos pergunta nessa noite é: qual será a nossa resposta à palavra do profeta? Qual será a nossa palavra ao Evangelho revelado? Eles não tinham o Evangelho revelado, nem sabiam da vinda de Jesus ainda. Hoje nós entendemos que essa condenação, ela repousa sobre Jesus, e não atinge aqueles que estão escondidos em Cristo, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Por isso eu te convido a se colocar em pé, se você quiser.